onda eletromagnética, né, que ela tem uma frequência, né, ela se comporta como onda, como energia, mas apenas uma faixa de cores é que a gente consegue perceber, é o que a nossa visão permite nos perceber, que a nossa visão está preparada para receber, captar e processar, o cérebro processar essa informação dessas cores. Quando olhamos uma cor e sempre interagimos com ela, isso aí acho que já está claro, né? De tantas divulgações que têm sido feitas, vários autores, vários fabricantes, inclusive agora a consciência está um pouco mais presente em questão a isso, né? Saindo um pouco de lá dos modismos e percebendo que a cor realmente ela interage, a gente interage com ela o tempo todo. Esse é um exemplo, né, que foi muito divulgado um tempo, né, pelas mídias, foi feita pelo fabricante das tintas Coral. O fabricante das tintas Coral é um fabricante internacional, né? Ela tem um trabalho muito intenso de pesquisa de cor, de pigmentos, uma porção de coisas que elas estão sempre fazendo pesquisa. E um dessas pesquisas, né, é para comprovar mesmo que a gente interage com a cor, e a cor ela pode nos influenciar sim, a gente pode mudar o nosso comportamento, a gente pode mudar nossas atitudes. Esse vídeo é bem bacana, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Não sei se a internet vai ajudar, mas depois vocês entram lá, aqui no YouTube, o poder inesperado da cor, sobre a escada rolante. Esse vídeo, deixa eu ver como eu saio desse vídeo agora. Só um minutinho aqui que eu me atrapalhei aqui. Pronto. Nesse vídeo, eles mostram, né, o processo, né? Antes, sem a escada pintada, todo mundo usando a escada rolante automaticamente, né? Depois que eles passam a pintar a escada, as pessoas já se direcionam direto para a escada rolante. Alguns até voltam a escada e sobem de novo. E quando sobe pela escada rolante, a questão que já vai pelo automático, ele já fica olhando. É muito bacana isso. Então, isso é um dos exemplos que são vários, né, que a cor nos influencia a nossa percepção, influencia no nosso comportamento. Então, eu selecionei aqui alguns itens para a gente poder trabalhar a cor, pensar nisso antes da gente utilizar a cor de fato, antes de começar a usar a cor, né? Então, são itens simples, né? Óbvios, mas às vezes passam despercebido. O primeiro deles eu coloquei aqui é o ambiente, né? Se é um ambiente interno, se é um ambiente externo, se é cozinha, se é quarto, se é banheiro, se é hall, enfim, qual é o ambiente. O segundo item é o espaço físico. O espaço físico, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem luz natural, se ele tem luz artificial, se ele tem um pé direito alto, se ele tem um pé direito baixo, se ele tem muita mobília, se tem muita coisa assim que fica
amontoado o espaço. Quem usa o espaço? É o outro item. Qual o usuário, né? Quem é que está desfrutando daquele ambiente? Ou apenas circulando, né? Às vezes é um espaço de transição, como um hall. Quem circula por ele? Quem transita por ele? Outra questão da cor é qual o estilo. E aí, quando a gente trata de uma residência ou uma sala comercial, né? Qual é o estilo predominante ali? Qual o estilo que se deseja, né? Se é uma residência, um morador, qual o estilo da família? Qual o estilo de um indivíduo? Se é num quarto, qual o estilo do quarto da pessoa, né? Então, isso vai estar conectado também com a cor. A outra questão é qual a intenção que se deseja transmitir no espaço? Qual a sensação, né? A escada rolante ali, ela é um exemplo bem bacana, né, em relação a isso, que ela mostra exatamente essa questão, né, da sensação que a cor transmite. E correlacionado, né, tudo junto, a questão da emoção, né? Ao mesmo tempo que a escada estava proporcionando ali uma intenção de que se fosse circulada, a passar a usar aquela escada física, né? Fazer mais exercício e tudo, tem várias questões ali envolvidas. Que emoção ela estava despertando ali em estar circulando naquela escada, né, colorida. Dessa experiência também tem uma que eles pintam uma faixa de corrida, corrida mesmo, né? Como se fossem raias de corrida. E aí a gente vê as pessoas nitidamente começam a andar e de repente elas começam a correr. Então elas vão despertando, a cor vai despertando essa sensação, vai despertando emoções. E sempre a cor vai estar relacionada com alguma emoção. A cor é muito mais que a gente imagina. Esse aqui é um exemplo, talvez alguém já conheça, de quando eu dava aula, que eu fazia experimentos com cores quentes e cores frias, né? Então, aqui é muito claro a sensação que a gente tem de estar vendo uma cor quente ou uma cor fria, né? Um ambiente com uma cor predominante mais fria, um ambiente com uma cor predominante mais quente. No caso aqui da cor fria, eu tenho esse amarelinho que está equilibrando o ambiente quente, que é frio, e não deixando ele tão frio, né? A ponto que ele também traz um conforto aqui, um aconchego. Não chega a ser uma cor fria, um ambiente frio, a ponto de ser realmente a sensação de um ambiente frio. E aqui, apesar de ter predominantemente a cor quente, ele tem aqui, nessa textura de pedras, um tom meio azulado, que a gente pode considerar essa parte também um equilíbrio de não ser uma cor tão quente que pudesse cansar ou desgastar um pouco com o excesso das cores. Quando eu falo dos estilos, né, para a gente prestar atenção qual o estilo do habitante, qual o estilo que se deseja utilizar, alguns estilos eles predominam muito determinadas cores, né? Se a pessoa tem tendência a ser determinados estilos, aquele estilo vai direcionar o caminho de como escolher a cor, porque eles são muito evidentes. Por exemplo, o estilo naval, que hoje em dia já está sendo pouco utilizado, né? A preferência tem sido outros estilos na maioria das pessoas, mas tem ainda quem goste do estilo naval, que predomina praticamente o azul marinho, né? O azul mais intenso, predomina as listas azul e branca, predomina a madeira, né? Apesar do estilo ter sido começado na moda, né, pela Coco Chanel, quando ele vai para o interior, quando ele vai para a decoração, ele assume essas características do amadeirado, das listas azul e branca, do azul intenso, e em alguns casos até alguns pontos em vermelho, né?
o vermelho entra em menor proporção, contrabalanceando o azul. E da mesma forma que eu falei que nós temos as sensações, o azul eu posso trazer várias sensações, vai depender da tonalidade do azul. No caso, um azul mais intenso, mais profundo, ele é realmente profundamente mais relaxante. Igual o azul, aquele azul naval, ele é mais relaxante, ele é intensamente mais relaxante. Como eu posso também ter várias sensações de verde. E nesse caso, o verde, apesar de ser uma cor de equilíbrio, de ser uma cor também relaxante, nesse caso, por ser um verde mais cítrico, um verde que tem algumas tonalidades de amarelo, né, na sua composição, mais um verde limão, por exemplo, ele vai ser um verde mais revigorante, mais refrescante, talvez. Né? Então, essas sensações, dependendo da tonalidade da cor, elas vão se diferenciar também. Eu gosto muito dessa imagem, né? Alguns já devem ter conhecido essa imagem. Isso foi a propaganda feita pela Renolite do ano passado. Ela é um fabricante de tintas e texturas, que ela traz, ela desperta as emoções, né? O que a cor desperta nessas emoções, o que ela faz sentir com essas cores, né? Quando ela cheira essas flores, o que ela desperta, né? Quais sensações que ela traz, quais sensações que ativa em sua memória, né? Porque tudo está relacionado com a memória. E a questão da luz, né? A questão da luz é super importante. Aliás, a luz é importantíssima. Ou se eu tenho uma área sombreada, ou se eu tenho uma área iluminada, né? Se eu tenho luz natural. Olá, Renata, bem-vinda. Eu vou retomar aqui rapidinho para você que chegou agora, ou então depois eu te passo a gravação. Eu vou continuar, depois eu repasso de novo. Né? Então, a luz aqui é super importante, né, para a área, para a gente perceber a cor, né? Essa imagem é clássica aqui, que eu tirei da minha casa, que eu tenho luz aqui do lado de cá, que está acesa, e aí ela me faz uma área de sombreamento aqui em cima dessa parte fechada, e aqui traz uma área iluminada, totalmente parecendo ser uma cor totalmente diferente. E aqui é uma luz quase que difusa aqui nessa área, mostrando a minha cor realmente como ela é. E aí eu trouxe alguns exemplos, alguns já conhecem esses exemplos, né? Que eu me refiro agora que eu estava falando, né? Os itens que eu me referi da importância de escolher a cor, que é o ambiente propriamente dito, a sua dimensão, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele tem um espaço físico maior, um pé direito maior, mais alto, se ele tem mais iluminação, se ele tem menos iluminação, se tem iluminação natural ou não. Então, tudo isso vai influenciar na escolha das cores, né? Tanto na escolha quanto na percepção que eu vou querer transmitir. E entra todas aquelas sensações que eu falei anteriormente. Né? Nesse caso, esse ambiente super colorido, ele não pesa tanto, porque ele tem um pé direito muito alto, ele tem uma iluminação grande, ampla, natural. Então, essas cores aqui, elas praticamente ficam um pouco sombreadas, né? Porque, na verdade, a iluminação está vindo por trás, então quebra um pouco essa vivacidade das cores, e não pesa tanto o ambiente por ele ser assim muito alto, né? Um pé direito muito alto. Aqui, nitidamente, um espaço pequeno, mas ele trabalha o colorido aqui, despertando essa coisa mais lúdica, e trabalha esse cinza aqui escondido lá atrás, mas ele traz o colorido aqui para frente, né? Mostrando essa intenção de ter as cores, né? Mesmo sendo esse espaço, a gente percebe que é um espaço pequenininho,
que a gente tem com as cores. Ele traz esse colorido, né, que fica muito alegre, apesar do cinza, né, de a gente estar usando o cinza lá atrás. E a gente vê que é um espaço bem pequenininho pelo tamanho aqui do sofazinho. É um cantinho mesmo, colorido. Outra questão aqui na janela também, que tem iluminação natural, ela traz essa luz toda aqui para esse ambiente, também parece ter um pé direito alto. Ele tem uma intenção aqui um pouco mais despojada e um pouco mais sóbria, mas isso tudo está equilibrado, né? Pela dimensão do espaço, pela altura, enfim, a gente não sabe. Eu peguei essa imagem da internet, não sei exatamente qual foi a intenção que ele percebeu aqui, que ele desejou transmitir, mas a gente vê que ele está muito bem equilibrado, com iluminação natural, é uma área ampla, né? Então, é um ambiente leve também. E aqui o vermelho, né, tão, como dizer, polêmico, né, em quarto. Essa imagem eu também tirei da internet, parece até um render. Não sei se é foto ou render, mas parece mais ser um render. Mas a pergunta é, pode ter o vermelho no quarto? Né? Muita gente me pergunta isso. E eu digo sim, vai depender muito. Tudo depende, né? Depende do perfil da pessoa, depende da intenção que ela deseja, depende de como ela é, da sua personalidade, enfim, depende, sempre a resposta é depende. Um vermelho no quarto, principalmente de casal, é bom, né? Principalmente no quarto de casal é bom. Espera aí que eu não sei se entrou mais gente, acho que não apareceu mensagem. É sempre um ambiente, o vermelho no quarto de casal é bom, sem exagero, não precisa ser tão exagerado. É bom para quem tem problema de depressão, então sempre é bom avaliar, né, a intenção que se deseja e a personalidade. Pessoas muito agitadas já não é aconselhável a usar vermelho, então tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Esse ambiente aqui também bem simplesinho, bem claro. Aqui a gente vê que o ambiente ele trabalha cor clara por ser um ambiente pequeno, né? Apesar de ter esses sofazinhos, né, poltrona, em preto ou marrom escuro, talvez. Aqui pela internet não dá para ver bem, mas a gente vê a limitação do espaço, como ele é pequenininho. Ele trabalha a cor aqui mais suave, mais clara, para poder trazer essa ampliação. Trabalha o listrado, inclusive na horizontal, para poder alongar, né, essa parede. Então, aqui tem uma intenção clara que as cores foram utilizadas também com um propósito, não foi aleatório. Aqui a gente tem a cor dividindo os espaços, né, dividindo os ambientes, para poder limitar realmente a área, né? Você vê que aqui não tem parede, o espaço é contínuo, e aqui ele está nitidamente separando os espaços só com as cores. Tem muitos outros exemplos assim, né, que trabalha a cor separando, às vezes nem tanto uma parede, às vezes só com um acessório, mobiliário, que trabalha assim um cantinho só, delimitando uma área do espaço, né, trazendo a cor. Aqui também é a mesma coisa, né? Você tem aqui as cores claras, né, para poder ampliar o ambiente. E também praticamente aqui não tem parede, né? É um pedacinho só de parede que tem aqui. E ele faz essa delimitação aqui do espaço. Aqui ele já trabalha um amarelinho já para poder trazer aqui um pouco de, talvez, despertar um pouco aqui de emoção, de cor. Tem um espaço aqui da cozinha, né? Um espaço de convívio. O amarelinho sempre é bom, uma área de convívio. E quando a gente tem cores escuras, né? Isso
é nítido quando é uma pessoa que é mais fechada, ela é mais intimista, ela é mais reservada, ela não quer se expor muito. Geralmente essas pessoas preferem tons mais escuros. Então, isso está alinhado também com a sua personalidade, com o seu estilo, o seu jeito de ser. Não é por acaso, né, que está a cor assim. Ela teve um propósito de ter tá a cor escura, né, trabalhando essa pouca luminosidade. A gente vê que tem muitos livros aqui, certamente a pessoa que gosta de ler, ficar na dela, no cantinho dela, sem ser incomodado. De repente a pessoa sozinha, não tem amigos, mas é o jeito dela, é o perfil dela. O teto verde, né? Eu já pintei teto verde e as pessoas perguntam: ah, mas vai pôr cor no teto? Sim, vamos pôr cor no teto, né? A cor no teto ela pode harmonizar com o ambiente, ela pode trazer várias sensações. A cor no teto tem que tomar cuidado onde é usada, né? E para quem é usada, porque a cor ela reflete, né? Ela reflete no piso, né? Quando acende a luz, ela vai refletir de certa forma. Então, por exemplo, esses vidros aqui, certamente eles são transparentes, mas por ter o teto verde, eles acabam refletindo mais aqui e traz essa sensação que o vidro é mais verde. Como se a gente tiver de pertinho essas almofadas aqui, esse sofazinho, certamente a gente vai perceber ele um pouco esverdeado. E a mesma forma que o tampo, também, quem está perto, né, a foto não dá para ver direito, mas isso dá para ser percebido. Eu sei isso porque já fiz experiência própria pintando o teto, né? Inclusive eu já pintei, podia ter posto a foto. O teto do meu banheiro está azul. E a pia branquinha, ela fica meio azulada, né? Ela fica assim, parecendo mais azulada. E aqui eu pintei um teto meio coral, né? Parece mais um avermelhado, mas é um coral assim, mediterrâneo. Ele é meio avermelhado, meio coral. É aquele um terracota, né? Foi num dormitório. Na verdade, aqui tinha muitos armários, né? Tava todos, praticamente muitas portas, janela, não tinha quase parede. E a pessoa queria a cor e acabou a gente usando a cor no teto. Essa composição aqui que tem várias cores, mas teve uma intenção aqui de trazer uma referência, de trazer um repertório, né? Tudo isso teve uma história de trazer essas cores. E aí traz o verdinho clarinho, né? Para contrapor e equilibrar ali esse piso tão colorido. Esse aqui eu fiz para um concurso, né? Trabalhando as cores, que eu trabalhei também as cores, procurando o máximo da sua harmonia, né, na composição, para poder montar esse ambiente mais despojado e, ao mesmo tempo, mais relaxante, né, para um lugar de serra, um lugar que poderia ser uma pousada ou até mesmo uma casa de campo, uma casa de lazer, né, de fazenda, de sítio, né, que muita gente tem espaços assim. E aí eu trouxe essa aqui para a gente perceber como é diferente, né, a sensação de que cada um tem, né. Pode abrir o microfone, Renata, para você contribuir aqui um pouquinho nessa essa abordagem, né. Aqui a gente tem um verde, tem um azul, um amarelo e um vermelhinho meio rosado, né. A imagem parece meio rosado, mas ele era para ser mais vermelho. Esse aqui qualquer um pode fazer no site da Coral, que você simula o ambiente e você escolhe a cor que você deseja, né, para poder ter uma ideia, uma percepção. É claro que quando é a foto mesmo do ambiente é muito melhor do que a foto de simulação, né?
Peraí que eu acho que teve gente aqui que quer entrar, eu me atrapalho com esse Zoom, ou já entrou? Só um minutinho aqui para eu... Daí eu não sei se conseguiu entrar ou se não entrou. Aquela hora que você entrou, apareceu a mensagem, mas... Agora eu vi o chat, eu estava desabilitado o chat. Eu e a tecnologia, né? Então, muita gente prefere o verde, muita gente prefere o azul. O verde está bastante alta no momento, até pela questão da biofilia, né? A gente está passando por um momento que está se buscando o equilíbrio da natureza, então o verde está muito em alta no momento. Mas tem muitos estilos que são verdes, tem muitos estilos que você trabalha o verde em várias tonalidades, em várias nuances, né, que você traz sensações diferentes. E é nítido como cada um tem uma sensação, né? A gente percebe aqui como esse azulzinho é bem mais tranquilo, bem mais relaxante. E esse aqui, ele já é bem mais, traz mais energia para o ambiente, né? O verde sempre é uma cor de equilíbrio, né? Ela está ali no meio. E esse aqui também, o amarelinho, ele é mais despojado, ele é mais convidativo, ele é mais receptivo, ele tem essa característica de estar trazendo as pessoas do convívio, né? E como eu já falei, né, muitas vezes a gente fica sem inspiração. E de onde vem a inspiração? Né? Muitas vezes a gente pode estar trazendo a inspiração na própria natureza, né? Que ela é bastante sábia. Aqui só para complementar, né, que eu acho que isso já é conhecido por todos, mas se tivesse gente nova por aqui, as cores que a gente pode trazer uma paleta, né, selecionar uma foto, uma imagem, e a gente traz referência da própria natureza, capturando a paleta da própria imagem, né, que eu poderia estar trazendo um verde, eu poderia estar trazendo outras tonalidades dessa imagem. Numa única imagem eu posso trazer várias tonalidades, várias paletas, né? Aqui é a mesma coisa, né? O céu, eu trago essa corzinha aqui, parece até um salmãozinho, e aqui eu poderia estar trazendo essa nuance com várias tonalidades, tanto o amarelo aqui em várias graduações, quanto o azul, mais escuro, mais intenso, mais suave. Tem vários tons que eu poderia estar escolhendo para fazer uma paleta de cores. Deixa eu voltar, tirar a tela aqui. Deixa eu compartilhar do início de novo para... Eu acho que travou aqui a minha... Agora sim. Então, recapitulando aqui, né? Você não começou, né? Como escolher a cor. E eu falo que toda energia ela é colorida, né? Toda cor tem energia. E apesar da gente não ver todas as energias, todas são coloridas porque são ondas eletromagnéticas. E aí a gente está sempre interagindo com uma cor. Quando a gente olha, pode ser consciente ou inconsciente, a gente interage com a cor. A exemplo é esse aqui que foi feito da coral, né? Que a gente tem aquela escada rolante e as pessoas passam a utilizar a escada rolante justamente porque ela foi pintada.
E aqui a gente tem aqui, como itens que eu mostrei nas imagens, importante da gente considerar o ambiente, o espaço físico, quem usa, quais são os usuários, qual o estilo, qual a intenção, qual a sensação, qual a emoção. Basicamente foi isso, né, que eu passei aqui. O nosso tempo está acabando, né, passou rápido, eu tenho mais 5 minutos apenas.